Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem não vai nos assistir depois, posteriormente. Nós estamos falando da OAB do Amazonas, nessa transmissão ao vivo, para comentar hoje nesse meetup sobre crimes digitais. Lembrando que é um evento organizado pela nossa OAB do Amazonas, através da nossa Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação, que realizamos esses meetups mensalmente já há quase 3 anos. E, recentemente, passamos a fazê-lo de forma online. Hoje nós temos o apoio como coorganizador da plataforma e a Lautec Juristas, que nos acompanha aqui, e temos também a satisfação de dialogar sobre crimes digitais entre as maiores autoridades do Brasil, como o doutor Luiz Augusto Dulso e o doutor Coriolano Camargo. Mas antes de passar a palavra para eles, vou passar a palavra aqui para o nosso colega que está aqui presente, o doutor Wilson Roberto, que é justamente o nosso CEO da Jurista, para falar um recado rapidamente para vocês. Aldo, bem rapidinho, antes de me apresentar e falar, eu quero te comunicar que a transmissão não está indo lá para o OAB de Amazonas. Ok, já entrei em contato para ajustar. Pronto, perfeito. Pessoal, eu sou o Wilson Roberto, sou CEO do Portal Juristas. Estou aqui para comunicar que teremos, com muito prazer, o International Cyber Law Conference, com a participação aí do doutor Coriolano, que é o nosso coordenador também. Também vamos ter a presença do doutor Luiz Augusto Dulso, e também o doutor Aldo também compõe a comissão científica também do evento, que será um evento a ser realizado nos dias 14 e 15 de maio. Conta com a presença de mais de 40 palestrantes, com presença também de estrangeiros do México, Colômbia, Peru, Argentina, Venezuela, e por isso contamos com a presença de todos vocês. Vamos abordar diversos temas, desde cibercrimes, que será dominado pelo grande doutor Luiz Augusto Dulso. Teremos também crimes, vamos falar também sobre o novo crime de stalking, que será comandado pelo doutor Coriolano, ao lado da desembargadora Leila. Teremos também a presença de Aldo também, que vai acompanhar diversos painéis. Vamos falar de proteção de dados, vamos falar de transhumanização, vamos falar um pouco de como está sendo os julgamentos nos julgamentos por meios virtuais e muito mais. Por isso, peço já que vocês inscrevam-se através do site cyberlaw.juristas.com.br. É isso aí, Aldo. Agora é a tua vez. Muito obrigado, Wilson Roberto, por todo o apoio, ok? E também vamos lá fomentar cada vez mais as juristas e o nosso evento agora dia 14 e 15. Passando agora para a nossa apresentação, aqui apresentar o nosso colega advogado, doutor Luiz Augusto Dulso, que além de ser advogado, é professor também, um dos especialistas na área criminal, presidente da Comissão Nacional de Cybercrime da Abracrim. Suas considerações iniciais, por favor, doutor Luiz Augusto Dulso. Boa noite, doutor Aldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, querido doutor Coriolano. Boa noite, doutor Wilson. Eu só gostaria de agradecer o convite, falar que estaremos juntos nessa reunião aqui e agradecer, então, ao OAB da Amazonas e principalmente ao doutor Aldo, que fez o convite pela Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação. Então, estar aqui com vocês é uma honra. Obrigado, doutor Aldo, que é um dos colegas de Direito Digital. Coriolano é um irmão, um mentor, sigo os passos do doutor Coriolano há anos, então é sempre uma honra participar com ele. E o doutor Wilson, que tem essa iniciativa tão importante dos juristas. Então, Aldo, muito obrigado pelo convite e estaremos juntos nessa noite. Temos também a presença do nosso doutor Coriolano Camargo, realmente é doutor, é PhD, é especialista na área de direito digital, de crimes digitais, também tem muito conhecimento na área de segurança da informação,
perícia digital e até recentemente agora mais se aprofundou nos estudos sobre prova digital. O doutor Coriolano, na verdade, no nosso meio digital até dispensa apresentações, é contemporâneo da professora Patrícia Peck, e a gente tem com muita honra que ele é um dos membros de honra da nossa comissão de direito digital, que é da nossa comissão da OAB do Amazonas. Boa noite, professor Coriolano. Aqui com vocês, cumprimentar o meu querido amigo Luiz Augusto Durso, cumprimentar o meu querido Aldo, cumprimentar o portal Juristas, em nome do Wilson, um portal fantástico. Formamos uma parceria muito bacana entre o portal Juristas e a Digital Law para a promoção de cursos, eventos e ações focadas no direito digital. Então, vocês aguardem aí uma vasta agenda que nós estamos formando, projetos, o que vai ser muito importante para que possamos reavivar alguns casos antigos, né? O crime de perseguição é um crime antigo, né? Já é conhecido, e hoje ele tem uma nova roupagem, né? Ele tem uma nova dinâmica, até em função da tecnologia. O doutor Durso vai falar, certamente, acerca dessa questão. O que eu posso dizer é que a natureza humana, ela é controladora por si só. Nós queremos ter o comando, nós queremos ter o controle sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, nós queremos ter o controle no trabalho, de modo que não sejamos demitidos, ou seja, todos nós queremos o controle. E, às vezes, para que você exerça esse controle, você precisa fiscalizar o outro, você precisa stalkear a outra pessoa para que você esteja sempre um passo à frente na tomada de decisões. É uma forma de proteção. Eu vejo como pessoas que são altamente inseguras, né, que não têm, sobre o ponto de vista filosófico, uma segurança em si mesmo, e acabam perseguindo, como diz a lei, reiteradamente, vítimas que acabam tendo lesões psicológicas, acabam tendo lesões físicas e, principalmente, tendo a sua liberdade cerceada. Eu não vou em tal lugar porque fulano ou fulana vai estar em tal lugar. Olha, estou muito feliz de estar aqui, eu gosto muito desses meetups do Aldo. Eu me sinto muito honrado de ser membro de honra da seccional do Amazonas. Eu sei que eu devo isso ao Aldo, é uma gratidão eterna que eu tenho para com ele. Deixo aqui a minha admiração pelo Wilson, pelo Durso e pelo nosso querido Aldo Evangelista. Eu encerro aqui a minha introdução. Aldo, a gente não está te ouvindo por causa do microfone, desculpa. Muito obrigado, doutor Coriolano Camargo. Então, vamos lá, doutor Luiz Augusto Durso, até falar que a gente tem alguns acadêmicos aqui, mandar um abraço para os nossos alunos do curso de Direito da UEA, que é do Amazonas, que estão nos acompanhando, e outros acadêmicos pelo Brasil também. Tenho um colega também do mestrado de Ciência Forense, que é o primeiro mestrado do Brasil de Ciência Forense na Universidade do Oeste do Sul e Sudoeste do Pará, a qual eu sou aluno, e tem alguns colegas lá que também estão aqui assistindo esse nosso meetup. Mas eu quero começar, doutor Luiz Durso, além de dar uma ideia geral sobre crime digital,
por que o nome muda, por que é cybercrime, outros chamam de delitos informáticos ou direito informático, por que essa diferença de nomenclatura, a sua visão geral quanto a isso, e como está os estudos avançados com relação a essa conexão do direito e a tecnologia no aspecto criminal, mas também que você contasse rapidamente sobre a sua participação. Para quem não sabe, o doutor Luiz Daúcio é um dos entrevistados no programa Pânico da Jovem Pan, e é muito interessante ali naquele programa animado, divertido, ele falando justamente sobre os crimes digitais, sobre LGPD, sobre stalk, falando sobre temas sérios. Doutor Luiz Daúcio, a palavra está com você. Obrigado, querido amigo. E os papéis estão invertidos, hein, Cori? Era para você começar e eu te ouvir, mas hoje eu vou me dar o luxo de falar antes do Coriolano, porque a pergunta do Aldo é interessante, Aldo. Na verdade, é um desafio, porque é um programa que é totalmente atípico. Microfone aberto, você não sabe o que esperar, e quando vem os convites, eu sempre penso, o que eu vou fazer lá? Eu tive a alegria de ter ido a primeira vez, há alguns anos já, falar de fake news. Estávamos debatendo sobre fake news, e eu tive um convite para frequentar o programa Pânico na rádio, e é um programa que eu já admirava, porque eu admiro o trabalho do Emílio Surita, alguns ali que participam, e para mim a primeira vez foi interessante. Fui nervoso, fui com medo de sair alguma brincadeira, eu perder o controle da seriedade, porque querendo ou não, como advogados, nós preservamos um pouco da liturgia, da seriedade, etc. Mas eu percebi que o ambiente é super agradável e dá para trazer temas relevantes, temas do momento, esclarecer sobre questões. E de lá para cá, eu fui, acho que 8 vezes já ao programa Pânico. Então, o pessoal que quiser ver, basta dar uma olhada no YouTube, que você vai encontrar os vídeos, né? Eles colocam todos os programas na íntegra. Ou quem quiser ver, também pode me mandar uma mensagem no meu Instagram, Luiz Augusto Durso. Eu posto lá também, sempre acompanha, vai saber quando estarei lá a próxima vez. Mas é legal a sua pergunta, Aldo, porque eu tirei um preconceito do programa e comecei a ver que ali é uma plataforma da gente falar sobre direito digital. E uma das formas de combater os crimes virtuais, todo mundo sabe, é educação digital. Então, aproveitar esse espaço de um programa com milhões de ouvintes para falar sobre direito digital, eu vejo como super positivo, porque de alguma forma eu estou difundindo a educação digital, falando sobre stalking, LGPD, crimes virtuais, algumas situações específicas. Então, uma vez eu fui, quando houve o caso do Neymar, que ele teria colocado as fotos da moça, né, da Nájila, numa print do WhatsApp, um vídeo do WhatsApp, e teria fotos de nudez, e se ele, o Neymar cometeu ou não o crime do 218C, de vazamento de nudez, e aí debateu-se esse caso super interessante, super grave, e foram várias oportunidades. Mas, para eu não me alongar também, eu quero ouvir, como sempre, ouvir o meu professor Coriolano. É interessante porque, a meu ver, o direito digital com foco em criminal, que foi uma opção que eu fiz, porque o direito digital é um enorme guarda-chuva, né? Você disse que tem colegas, estudantes ouvindo. Você que gosta de direito digital, você pode trabalhar com direito digital no campo do direito civil, do direito do trabalho, do direito criminal. É um enorme guarda-chuva. Eu escolhi pela área do criminal, por uma questão de ter mais afinidade com a matéria e ter uma tradição. Meu pai é criminalista, meu avô fundou escritório há 65 anos e é um escritório de direito criminal, apenas. Então, resolvi atuar em crimes virtuais. E desde essa opção que eu fiz lá na faculdade, toda a minha vida foi voltada aos estudos dos crimes virtuais, ao estudo da evolução dessa nova forma de se cometer crime. Hoje saiu um podcast do Jornal da Band que eu participei falando sobre crimes virtuais, e a jornalista me perguntou: professor, você acredita que a internet criou novos criminosos? Aí eu falei para ela, olha, eu não acredito que por causa dos crimes virtuais estarem tão acessíveis em razão da tecnologia, que nós
criaremos novos criminosos. Eu acho que a questão de criminalidade, ela está muito mais numa questão social, educacional, de ser humano. Se ele for para cometer crime, talvez ele cometa offline ou online. Não vai ser a internet que vai mudar esse cenário, ao meu ver. Na verdade, a internet muda um cenário de facilitação. Do mesmo jeito que é um cenário magnífico para a gente ter momentos como estamos tendo hoje. Eu estou em São Paulo, falando para vocês, colegas do Amazonas, graças à internet e à facilitação de AD, home office, etc., ela também é uma ferramenta para dar a oportunidade que muitos criminosos precisavam para maximizar a sua forma de cometimento de crime. Então, em resumo, já para devolver a palavra para o Coriolano, eu vejo o crime digital, crime virtual, cybercrime, crimes online, crimes de alta tecnologia, direito penal informático, seja qual for a nomenclatura, vejo todos como sinônimos e que, para entendermos o que seria de fato crime virtual, eu os distingo dos crimes puramente digitais, os crimes virtuais próprios e os impróprios. Os próprios são aqueles que dependem da tecnologia para existir. Então, por exemplo, você me falou do crime de invasão do dispositivo informático, que nós falaremos, é o crime do 154A. Não existe crime de invasão de computador se não existir tecnologia, se não existir computador. Então, esse, a meu ver, é um cybercrime próprio. Ele depende da tecnologia para existir e o seu crime, ele vai ser toda a sua cadeia de consumação realizado na internet. Diferente dos crimes impróprios, os mistos, os cybercrimes, claro, estou falando toda vez que eu me refiro a crime, estou falando dos crimes cometidos na internet. Os cybercrimes impróprios, esses eu vejo que são os que migraram para a internet. Então ele pode ser cometido tanto no ambiente físico como no ambiente virtual. Vale dizer, o estelionato. Pouco importa você cometer na internet ou cometer fisicamente. A ameaça, a difamação, o induzimento ao suicídio, a internet só virou uma forma a mais de se cometer esses crimes. E aí, então, eu vejo que ambos são crimes cibernéticos, alguns próprios, alguns impróprios. E com relação a essa migração, eu vejo que é um cenário perfeito. Eu até falava numa palestra na semana passada aos alunos da Facamp que nós criamos o cenário perfeito, porque a partir do momento em que nós temos as smart houses, IoT, tudo conectado à internet, é quase óbvio que os criminosos vão se aproveitar dessa alta conectividade para criar engenharias sociais, golpes feitos sob medidas e migrarem para a internet. Imagina aquele estelionatário como aquele retratado no filme Vips, que ele aplicava golpe por golpe, um a um, fisicamente. Hoje um estelionatário, ele pode estar em casa ou até na prisão, criando WhatsApps, usando fotos de terceiros. O próprio Coriolano mandou uma mensagem no final da semana passada dizendo: alguém está se passando por mim, alguém está usando minha foto. Por quê? Por que estão migrando os estelionatários para a internet? Porque é muito mais fácil ele atingir a massa. Ele cria uma conta no WhatsApp, coloca uma foto de alguém, fala com os conhecidos e tenta remunerar o golpe. Não conseguiu? Ele parte para o próximo. E durante um dia ele consegue atacar milhares de vítimas. Então, eu vejo que essas facilitações da internet, além de questões legislativas e a dificuldade de investigação, são as grandes razões de termos uma cybercriminalidade tão atuante e tão perigosa. Então, Aldo, eu devolvo a palavra também para não me alongar, porque eu acredito que é um bate-papo, um meetup, né? Não é uma palestra. E eu quero ouvir, como falei, você e o querido amigo Coriolano. Então, é assim que eu enxergo os crimes virtuais hoje no Brasil. Lembrando, Aldo, a todos os colegas, que eu vejo como uma área maravilhosa, uma área do futuro, que vai ter oportunidade para todo mundo. Aquele colega que quer competir com o outro, ele se engana, ele se ilude. O Coriolano, desde quando eu entrei na comissão dele aqui em São Paulo de Direito Digital, fundada por ele, e eu fui colega nessa comissão e aprendi muito com o Coriolano, eu percebi que o Coriolano ele tinha uma característica agregadora e que, ajudando-nos, nós do direito digital, como o Aldo também tem, e como eu estou conhecendo o Wilson, tenho certeza que também tem, nós conseguimos ser mais, fazer mais juntos, e não competindo um com o outro. Então, se você vier para o direito digital, se una,
a esses especialistas, a esses que já atuam há um tempo, que você vai ter uma grande oportunidade na vida, como eu estou tendo, graças a lições que eu tive com meu avô, com meu pai e com o Coriolano. Então, é assim que eu vejo, Aldo, esse mundo do direito digital e dos crimes virtuais. Muito bom, doutor Luiz Dorso. Aqui também a gente prega esse olhar justamente para trabalhar de forma colaborativa, compartilhada e horizontal, até porque a gente caminha não só com esse mundo do direito digital, mas com o mundo das startups também, de inovação, e esse mundo respira esse novo olhar na sociedade, sermos mais solidários. Antes de passar aqui para o professor Coriolano, só ratificar também que esse é um evento organizado pela nossa comunidade de inovação jurídica que a gente tem aqui no Amazonas, e também a gente tem o apoio da B2L, da comunidade Eagle Hacker Manaus e da Digital Law Academy também. Professor Coriolano, passa aqui a palavra para você, não só querendo complementar as falas do doutor Dorso, porque a nossa ideia justamente aqui é um diálogo, mas também querendo acrescentar um pouco do seu olhar desses anos de estudo sobre crime digital, ou como você queira definir, crime informático ou cybercrime. E se você também, assim como eu perguntei para o doutor Dorso sobre o programa Pânico, falar rapidamente antes disso sobre essa sua habilidade com as letras, com a poesia também, e também que você foi uma das pessoas que começou o curso de pós-graduação do Direito Digital justamente lá no Damásio. Eu lembro que você já contou essa história, que você foi lá e falou com o saudoso professor Damásio Evangelista, justamente que ratifica o seu espírito de ser compartilhar cada vez mais conhecimento e assim fomentar cada vez mais o direito digital. Por isso que eu ratifiquei anteriormente de você ser contemporâneo da professora Patrícia Peck e de outras autoridades também no assunto no Brasil. Amigo Luiz Augusto Filizola Dorso, eu vejo que pela arte, pela poesia, pela filosofia, o homem ele adquire um viés um pouco mais espiritual, um viés um pouco mais leve. Ele atinge uma compreensão da vida dentro de um outro patamar, porque o dia a dia nos retira a possibilidade da meditação, nos retira a possibilidade de enxergarmos de fato o mundo que nós estamos vivendo e criarmos de fato soluções plausíveis, factíveis para a mudança da nossa sociedade. Então, eu parto desse princípio de que a nossa sociedade ela está fraturada. Nós temos uma fratura difícil de ser recolocada no lugar, porque ela tá sempre sendo vergada, testada, né? Em função de diversos fatores, né? O Dr. Dorso citou a área do cybercrime, está muito ligada à ganância, está muito ligada à vontade de se tornar uma pessoa poderosa por ter dinheiro, né? E esses são sentimentos que nós, seres humanos, temos que trabalhar dentro de nós mesmos. Apenas dessa forma, com esse trabalho interior, com essa reforma, com essa desconstrução da nossa forma de pensar, nós iremos atingir um outro patamar na nossa sociedade. Hoje, com a discussão do clima, nós corremos o risco de entregarmos para os nossos filhos um grande deserto de areia, um grande deserto de gelo, vai existir uma confluência de de climas, segundo os especialistas, e o que a nossa geração entregou para a geração futura? Catástrofe, desastre. Na classificação do direito digital,
Eu, desde cedo, eu faço a seguinte classificação: direito e tecnologia como a fonte raiz. Depois, você vem direito à internet, direito digital, cyberlaw, direito informático. Por quê? Eu posso cometer um crime tecnológico, um crime de alta tecnologia, sem estar ligado à internet. Emissor de cupom fiscal, nota fiscal eletrônica produzida de forma fraudulenta dentro da minha própria empresa, sem a necessidade da conexão no primeiro momento com a internet, né? O digital law, né, como disse o professor Durso, ele se tornou um direito vasto, porque hoje eu posso trabalhar com monitoramento de funcionários, com recuperação de dados de aparelhos de funcionários, com investigações internas ligadas a fraudes. Você tem aí uma ligação imediata do direito penal, direito do trabalho e sistemas de investigação. Um novo mercado que se abre para o advogado com direito digital é o poder da investigação. Nos Estados Unidos, já tive algumas vezes, principalmente visitando a banca Patton & Boggs, são os netos do general Patton que fundaram a banca, muito estruturada. Lá o advogado investiga, ele filma. No momento do júri, existem equipes de investigação, coletando imagens de câmeras, coletando placas de veículos, coletando vestígios de sangue que não foram armazenados já logo num primeiro momento, né? Então, nós vivemos numa sociedade, como disse o Durso, extremamente complexa, com seres humanos extremamente complexos e com a tecnologia que facilita o cometimento de crimes. Antigamente, o sujeito ia lá, pegava o processo e sumia com o processo. Hoje, ele lança um vírus contra o tribunal, ele destrói uma centena de projetos. Nós vimos aí o ataque ao CNJ. Hoje eu fiz uma crítica duríssima ao Estadão, ao Estado de São Paulo, mandei para eles. O Wilson, de forma muito gentil, publicou no Portal Juristas a minha crítica. O Estadão diz o seguinte: o Brasil é o quarto país mais invadido do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da Austrália, e um outro país que eu não lembro. O Brasil está em quarto. E disse: não vemos a hora da NPD funcionar, porque a hora que a NPD funcionar, tudo isso vai acabar. Senhores, eu comecei a minha fala dizendo o seguinte: o direito penal resolveu o problema da criminalidade no Brasil? Não. Nós falhamos. Direito penal não resolveu o problema da criminalidade no Brasil. São normas de proteção de dados que vão resolver o problema dos vazamentos? Não. O Brasil precisa, eu escrevi em 2009, republiquei meu artigo, investir nas estruturas críticas pelas quais usinas hidrelétricas não irão parar, semáforos de grandes cidades não irão sofrer, todo um ecossistema digital que nós vivemos, ele deve ser protegido. O que vai adiantar a NPD agora regulamentar as multas? Vai multar todo mundo e vai dizer o que eu estou dizendo. Não existe infraestrutura técnica para proteção dos tribunais brasileiros, do STJ, do TJ. São tribunais extremamente frágeis, que um garoto, muitas vezes por esporte ou de má fé,
ou até contratado por um grupo criminoso, ele ataca o tribunal e deixa o tribunal lá indisponível. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, não nos informaram quais foram as medidas de segurança que existem, as novas, quais são os equipamentos, qual é o manual de procedimentos técnicos para contingência, para esses fatos, principalmente em relação ao advogado. O que o advogado vai fazer? O tribunal tem que informar o que vai fazer. Eu tiro foto faço ata notarial, olha, está fora do ar, não tem como cumprir o prazo. Doutor, o senhor deixou para o último dia. A nossa profissão é assim. O advogado é um ser ocupado. Às vezes a ideia da defesa veio meia hora antes do final do prazo, sabe? Eu mesmo, quantas vezes eu fico maquinando aqui, poxa, que linha de defesa que eu vou seguir, essa ou aquela? A Lei Carolina Dickmann se tornou inativa, criando 4 novos tipos penais. A invasão de dispositivo móvel mediante a violação de dispositivo de segurança, que nós não sabemos o que é dispositivo de segurança. O ataque de DNS, que é um congestionamento, né, da banda, de modo que determinadas estruturas críticas não possam funcionar. Pune os hackers que são, na verdade, contratados para criar ferramentas ilícitas, isso foi ótimo, etc. E equipara cartão de crédito à falsificação de documento particular. O doutor Durso deve saber muito melhor do que eu que ele não deve ter grandes condenações pela aplicação em si da Lei Carolina Dickmann. Ou seja, é uma lei que não entrou em franco funcionamento, ela não traz um reparo social. Ela não traz um reparo à fratura social. A nossa fratura social, ela vai começar a ser dirimida com educação e políticas públicas. O Durso disse isso logo de cara na fala dele. Políticas públicas e educação. Para não me alongar um pouco mais, eu queria também agradecer ao Wilson a parceria com o portal Juristas, que é uma potência, né? A Digital Law aí já tem uma história no Congresso Nacional, com o professor Luiz Flávio Gomes, é uma startup nova que eu estou decolando aos poucos, estou formando um conselho, etc. E o Wilson nos deu essa oportunidade maravilhosa de nós unirmos forças para fazermos eventos de envergadura cada vez mais expressivos. E, principalmente, o nosso foco é trazer pessoas de fora. E formamos uma comissão científica para que essa comissão científica seja obrigada a produzir o nosso conteúdo, aquilo que deve ser realmente abordado dentro da estrutura da nossa conferência, tá bem? Olha, eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês, porque eu tô aqui ao lado de 3 pessoas que eu gosto muito, admiro muito, que é o Durso, que é o Wilson e o Aldo. E, para minha satisfação, ontem eu tive jantando com o ex-diretor da Interpol, ele veio aqui em casa, o professor Paulo Quintiliano da Silva, que coordena o curso nacional de Direito Digital do IPOG. Daí ele me disse assim, poxa, mas você vai dar toda a sua disciplina para o seu aluno, para o Aldo? Você vai... Não estou dando, não. Eu não estou dando a disciplina nenhuma para ele. Ele merece e ele é tão bom professor quanto ele. E ele tem uma vantagem que eu não tenho. Ele é jovem.
ele é jovem e vai trazer para o curso uma linguagem jovem. Eu fui dar palestra outro dia numa faculdade, um dos membros da mesa levantou: poxa, doutor, foi bacana a sua explanação, mas foi muito old school, né? Porque quando o doutor Durso esteve aqui, foi um arraso, porque ele trouxe coisas novas, exemplos novos, etc. Eu falei, realmente eu sou old school, realmente. Mas é isso, é isso. A geração que está vindo é muito melhor do que a minha, né? Eu sei que daqui a algum tempo eu vou viver no campo das reflexões, escrever cada vez mais obras. Vocês estão percebendo que eu tenho religiosamente lançado 4, 5 obras por ano, já tenho 54 obras em coautoria e uma obra própria. É isso que eu pretendo deixar. Eu quero perceber, ver que vocês são muito melhores do que um dia eu já sonhei ser na minha carreira. E o Durso me conhece, eu tenho isso como filosofia de vida. Eu não tenho concorrentes, eu tenho amigos. E aqueles que concorrem comigo se enganam, porque eles são muito maiores do que eu, não precisariam ficar preocupados comigo de maneira nenhuma. Mas é a história que o nosso presidente Durso conta, que eu vou contar qualquer dia desses para vocês, que é a história da serpente e o vagalume. A serpente devora o vagalume porque ela brilha, né? E se você brilha, você está sujeito às serpentes que estão aí te rodeando. Obrigado, pessoal. Um abração. Professor Coriolano, a sua emoção agora passou para mim. Sou muito grato pelas suas palavras, pela sua indicação em compartilhar justamente a disciplina lá da pós-graduação em Direito Digital. Que lá é Direito Cibernético, né? Do IPOG. E vamos lá ministrar em parceria também com o professor Cleobert, que é muito amigo nosso também. Essa sua filosofia de vida, eu confesso aqui, me permitam que eu cresci ouvindo em casa. Minha mãe sempre falou sobre isso. O bom profissional, ele não tem medo de concorrência, não tem medo do mercado. Eu tenho isso entranhado em mim e cresci junto com ela. E muito grato mesmo pelas suas palavras, pela deferência. E dando continuidade aqui no nosso evento, você falava há pouco sobre dispositivo informático. Eu vejo que é uma norma penal em branco. Então, passando um pouco mais, falar sobre alguns tipos penais que já estão criados, ou outros que, porventura, estão tentando criar, doutor Durso. Por que essa dificuldade, pelo menos na minha visão, do legislador? Quando a gente fala o legislador para o aluno, parece que é algo assim, abstrato, algo que vem, a gente não sabe dizer de onde, né? Mas são pessoas físicas que estão lá no Congresso Nacional, às vezes escutam, né? Profissionais como você, o professor Coriolano, e às vezes não. E justamente o que a gente está vendo no Brasil, vamos começar pelo crime lá da famosa lei da Carolina Dickmann, de 2002, invadir dispositivo informático. Eu vejo que é uma norma penal em branco, porque a gente não sabe que dispositivo informático é esse, o que se quer invadir. Então, acaba que, para nós, advogados, é muito bom que continue dessa forma, só que a gente não pode continuar pensando só no mundo da advocacia e deixar que os crimes digitais continuem a imperar nesse mundo online, podemos assim dizer. Eu trago essa reflexão que depois a gente vai passar para outros tipos penais também para mostrar o mesmo problema que está acontecendo, que são criados, mas são redigidos de forma equivocada, que torna a aplicabilidade, na verdade, não só a aplicabilidade, mas com relação ao que o professor Coriolano falou também, a dificuldade com relação à investigação também. O que eu quero falar é uma visão geral do porquê essa dificuldade que a gente está tendo aqui no Brasil, que a gente não consegue fazer um crime digital, podemos assim dizer, mais correto. Guiçar, pensar, a gente tem, por exemplo, um código penal digital. Professor doutor Luiz Durso. Obrigado, doutor Aldo. Olha, você me fez uma pergunta, pode parecer simples, mas é complexa.
É complexo. Porque explicar a razão de termos leis ruins, a resposta reside em vários fatores. E eu vou explicar e vou contar uma situação que eu passei, Aldo, pessoalmente, e aquilo me chamou a atenção. Debatia-se uma alteração no Código Penal por uma questão de crime virtual, e eu fui para Brasília para uma audiência pública ao final de 2017 para falar sobre esse tipo penal. E eu falei bastante sobre o tipo penal, e o Coriolano falou na fala dele: nós tentamos resolver o problema da criminalidade no Brasil trazendo penas às vezes mais graves, aumentar pena, etc. Mas ilude-se aquele que acredita que aumento de pena, gravidade na punição, traga um resultado de diminuição da conduta. Não funciona assim. A gente traz medidas a punir adequadamente aquele que comete o ato ilícito. Mas se você criminalizar uma conduta na expectativa que vai aboli-la ou acabar com aquela conduta, é uma mera ilusão. O criminoso, ele não lê o Código Penal antes de cometer um crime. Ele pode saber que aquilo é crime ou não, mas ele faz da mesma forma. E aí, qual é a situação que eu passei nessa audiência pública? Ao criticar uma situação, falar que não resolvia, falar que, na verdade, aquele anseio de aumentar pena para uma situação que só porque o meio mudou e era na internet não fazia sentido nenhum. Então, a meu ver, pouco importa se você, por exemplo, cometer induzimento ao suicídio por carta, pessoalmente, ou pela internet, ou pelo telefone. Não muda o tipo penal e não muda o crime em si, que é induzir alguém ao suicídio. E aí eu falava, né, sobre isso, inclusive o debate era sobre induzimento ao suicídio pela internet, era uma questão para mudar isso. E ao final da minha fala, Aldo, um assessor de um deputado encostou em mim e falou: professor, eu redigi aqui uma lei nova, o que você acha? E eu, em 30 segundos, bati o olho e falei: não é isso que eu quis dizer, mas não é ruim o que você escreveu, mas precisa estudar muito. Presume-se que para você legislar, você tem que estudar muito. O problema é que na prática não é isso que acontece. Bem que nesse caso, desse deputado, quem estava trazendo ali uma medida pronta a mudar o Código Penal no Brasil era um assessor que estava me assistindo, teve a ideia genial e colocou isso no papel. E se o deputado abraçar isso, ele vai levar isso como proposta. Claro, tem que ser aprovada em ambas as casas, promulgada pelo presidente, etc., mas sancionada pelo presidente. Mas acontece, Aldo, que muitas vezes o legislador, ele não legisla para resolver um problema, ele legisla para ganhar votos. Então, às vezes ele quer trazer uma lei que, ao anunciar que ele foi o pai daquela lei, ele será bem visto pela sociedade, ou ele será aplaudido, ou ele se reelegerá. Isso é um problema, porque a gente sai do debate político e começa a entrar no debate jurídico. Sai do debate jurídico e entra no debate político. Quer um exemplo disso, Aldo? Nós temos o debate da PL 2630, que é o projeto de lei sobre fake news no Brasil. Era um baita projeto. Tinham muitas questões boas lá. Tinha tinha algumas situações que tinham que ser excluídas, lapidadas. A primeira versão do projeto tinha até questões que iam contra a liberdade de expressão, tudo bem. Mas era um projeto bom. Se você eliminasse as questões que cerceavam a liberdade de expressão, etc. Sabe o que aconteceu, Aldo? Aconteceu que o debate político, ele aniquilou o projeto. O PL 2630 não se fala mais nele, porque virou um tema delicado falar de fake news no Brasil, porque tem uma questão política gigante envolvida. Então, essa influência política no legislativo estraga. Sabe quem estava preparado para legislar no Brasil, meu amigo? E o Coriolano vai concordar comigo. O cara que estava pronto para legislar no Brasil era o professor Luiz Flávio Gomes, que ele foi juiz, promotor, advogado, professor, foi eleito deputado federal, assumiu a cadeira, um cara excelente, jurista. Esse cara é bom para legislar, e aí a ironia da vida nos leva, o professor LFG, inclusive, deixo minhas sempre homenagens ao gigante LFG. Mas, pô, tem alguém melhor preparado que o LFG para legislar? Então ele era uma voz pulsante no legislativo para trazer boas iniciativas,
E se foi? E poucos sobram, a meu ver, que são tão tecnicamente preparados para debater o direito penal e legislar na área. Então, se você me perguntar por que as leis que a gente debate sobre crimes virtuais, às vezes não têm a função social ou não impactam diretamente para ter uma resposta penal adequada. Então, o indivíduo invade o computador e tem uma pena de 3 meses a 1 ano, e numa transação penal, ele paga lá R$ 500 de cesta básica e arquiva o processo, porque isso vai para o GCRIM, e uma das formas de solução alternativa na audiência preliminar é a transação penal. Então, você tem o Ministério Público podendo oferecer R$ 500, R$ 1.000, e acabou o caso. Então, por essas situações todas, e é isso, por isso que é tão difícil a gente analisar porque as leis não são as melhores, eu responderia porque os legisladores não necessariamente estão 100% preparados para legislar. Eu não estou nem entrando no mérito do crime virtual, que aí a gente vai avançar mais ainda e teria que ter uma especialização, um conhecimento técnico não só de direito, mas de tecnologia, de inovação, de startups, de TI, de tantos temas que vão impactar no dia a dia do advogado de direito digital. Então, Aldo Coriolano, eu acho que se o legislador assumir a sua parcial ignorância naquele tema e chamar especialistas para o debate, aumentar a quantidade de audiência pública, fomentar o debate sobre um tema antes de uma aprovação da lei, talvez tenhamos melhores leis. Mas hoje não é o que acontece, e por isso que se a gente analisar o 154A, se a gente analisar o próprio crime do stalking, o crime de perseguição hipernovo, você vai perceber que falta especificidade, que falta a norma adequada. Então, se você hoje ler o artigo 147B, acho que, se não me engano, lá, que foi o do stalking, acho que é 147A, você vai perceber que se eu, Aldo, sou um atendente de telemarketing e quero te cobrar uma dívida e ficar te ligando todo dia, importunando você reiteradamente, invadindo a sua intimidade, porque eu estou te ligando de madrugada, até o atendente de telemarketing poderia cometer o crime de perseguição, se você analisar hoje exatamente como está a previsão penal. Então, você traz normas muito amplas e inespecíficas e gera essa insegurança jurídica, que é um tema que se fala tanto hoje no Brasil. Então é assim que eu enxergo o problema do digital quando falamos no âmbito legislativo e na aplicação das leis. Professor Coriolano, continuando nessa esteira, justamente a gente tem lá acho que é 218, acho que C, parágrafo único, que cria a vingança pornográfica também, né? E o que é interessante, porque, como o professor Dulso falou, com relação a gente ter essa educação para a sociedade como em geral, a gente vê muitas matérias jornalísticas dizendo, porque houve furto de dados, roubo de dados, em propriedades que a gente sabe que não se adequa ao mundo do crime digital. E a gente fica um pouco angustiado para responder. Eu confesso que sempre quando eu sou interpelado para falar sobre crime digital, a primeira pergunta é sobre Lei Carolina Dickmann. Parece que o mundo só se resume a esse artigo do dispositivo informático. E, ao mesmo tempo, eu fico com cuidado do local que eu estou falando, no sentido de dizer que ele é mal redigido, consequentemente é inaplicável, para não dar a entender que a gente é a favor da criminalidade, que não é isso. E assim vem outras situações. Tem lá a questão do ransom, que alguns classificam como lá a questão da extorsão, e agora, por último, a gente tem esse monstrinho que criaram, podemos assim dizer, o crime de perseguição. Eu vou deixar a palavra em português perseguição, porque a tradução é para o inglês a questão do stalking, né, que é outra coisa que a imprensa tem fomentado, só fala stalking com a mulher, como se fosse o crime só fosse stalking na internet para a mulher. Passando algum desses tipos penais, mantendo essa ideia anterior, como foi dialogado com o doutor Dulso, dessa dificuldade que a gente está tendo aqui no Brasil de legislar sobre os tipos penais com relação ao crime digitais, quiçá a gente tentar fazer um código penal sobre crimes digitais. E, de fundo, a gente ainda tem a Convenção de Budapeste com relação a essa área também. Professor Coriolano.
Doutor, é preciso liberar o seu microfone, doutor. O senador Magno Malta, em 2006, fez um esforço hercúleo para incorporarmos a Convenção de Budapeste, ou parte dela, para a nossa legislação, que acabou, no final, não dando certo. Iniciativas que a gente, às vezes, não sabe por quê, essas forças políticas acabam nos atrapalhando muito, né? O crime de revenge porn, né, ele suscita várias questões ético-filosóficas, né? Vamos lembrar de Dworkin, quando ele vê o direito como integridade, ele vê o direito como um mecanismo para que você possa alcançar o ideal de justiça, muito além daquilo que está nas leis. Ou seja, para Ronald Dworkin, você, o legislador constitucional, ele pode densificar alguns princípios constitucionais para que, no caso concreto, ele consiga alcançar um pouco mais o direito da ética, o direito da verdade, o direito da verdade. Nesse aspecto, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou atendendo um cliente ou qualquer outro advogado está atendendo um cliente e as fotos da moça em relações sexuais íntimas com determinada pessoa que está ali naquele momento exigindo dinheiro, dizendo que vai publicar na internet, ela tem que voltar para ele, porque isso tem que acontecer, porque senão ele vai divulgar. Senhores, e se fosse a sua filha, o seu filho, o seu parente, eu sei que o advogado tem que manter uma posição fria, né? Mas eu pergunto, coloco a vocês, se nesse momento, nesse exato momento, eu tenho a ferramenta tecnológica necessária para reaver aquilo que é meu, as minhas fotos, os vídeos, eu estou apenas reavendo o que me pertence, a minha intimidade, a minha dignidade. E a dignidade da pessoa humana, na Constituição Federal, ela ganhou um destaque todo especial, porque ela é o fundamento do Estado democrático de direito, é o princípio da dignidade da pessoa humana, por isso que está no artigo 1º, não no artigo 5º da Constituição Federal. Doutor Durso, essa é uma pergunta, na verdade, uma pergunta para o Wilson, uma pergunta também para o nosso querido Aldo. A pergunta é a seguinte: numa situação extrema em que a menina vai tirar a vida, em que vocês acham que é legítimo no futuro nós termos uma legislação que permita esses atos de legítima defesa, ou se no presente momento, em situação de extremo desespero, é possível, né? Porque o sujeito está com tudo ali no celular. Você envia um vírus ao celular, o celular apaga. Ou seja, o malfeitor, ele já não tem mais a ferramenta para destruir a vida do outro. E, senhores, nós estamos falando aqui de uma destruição total e irreparável. A pessoa não recupera mais a reputação, não recupera mais a saúde psicológica, né? Então, eu venho, nos últimos tempos, refletindo sobre essa questão. Claro que nós, advogados, estamos adstritos, nós estamos limitados
estritamente o que diz a lei, e a lei diz que para que algo assim aconteça, somente com ordem judicial. Mas eu coloco para vocês, para meditação, se nós não precisaríamos de uma legislação que pudesse garantir a legítima defesa virtual dos mesmos moldes que nós temos a legítima defesa no Código Penal em casos, né, em casos de ameaça, etc. Né? Gostaria de colocar para vocês, queria começar ouvindo o Dr. Durso. Interessante, Cor. Inclusive, óbvio que o exemplo do telemarketing é brincadeira, não ia ter o crime de perseguição, foi só um exemplo para a gente mostrar como o tipo penal é aberto. Mas... Eu não acho que é brincadeira, não. Eu acho que foi muito bem colocado. Não, mas é que óbvio que o atendente de telemarketing não vai responder pelo crime de perseguição, mas eu estou dizendo que o tipo é tão aberto que poderia um promotor até enquadrar, mas é brincadeira, não vejo assim. Quanto a esse crime do crime do pornô de vingança, poxa, Aldo, sua pergunta é muito boa, porque é uma das, pelo menos a meu ver, uma das leis mais importantes recentes que impactaram o dia a dia daquele que atua em crimes virtuais, porque essa lei, a 13.718, que entrou em vigor em setembro de 2018, e trouxe a previsão do artigo 218C, incluiu no Código Penal esse crime gigante, né, que fala de vazamento de nudes, de estupro e etc., mas ele traz no finalzinho o vazamento de nudes de terceiros sem autorização. E por que ele foi bom? Porque na prática, quando havia um vazamento de nudes de alguém, e o indivíduo procurava, doutor, vazou o nude da minha filha, que tem 18, 19 anos, e isso está na internet, eu vou processar que ele está vazando. Que crime ele tinha cometido? Qual era o crime que nós conseguimos enquadrar antes de setembro de 2018? O crime seria de difamação. Então, nós estaríamos com uma resposta penal a uma conduta de um vazamento de uma foto, e, em regra, acabava com a vítima daquela pessoa que tinha sua foto vazada, e as reações seriam a queixa-crime de difamação e o crime de injúria. Então, nós estamos falando de 3 meses a 1 ano de detenção na difamação, 1 a 6 meses na injúria de detenção. E aí o colega fala, não, mas tem um aumento de pena do 141. Há 1/3 de aumento. Então, a pena era muito baixa para uma conduta gravíssima. O que o legislador fez ao incluir o 218C no Código Penal? Ele trouxe uma resposta penal com uma pena de 1 a 5 anos e o aumento de pena de 1 a 2/3 no parágrafo 1º, que é o que trata do pornô de vingança. Que é, então, quando você teve uma relação íntima de afeto, quando o autor teve uma relação íntima de afeto com a vítima, ou ele vaza por vingança, humilhação. Então, nós temos hoje uma pena muito mais adequada, uma pena que reflete, de fato, aquela gravidade dessa conduta de vazamento de nudes de terceiro sem autorização. Então, a meu ver, foi uma das leis mais importantes até hoje, porque, a meu ver, é uma resposta extremamente adequada. Diferente, por exemplo, do crime de invasão do dispositivo informático, diferente de outros crimes. Inclusive, Aldo, uma lei que alterou o cenário do mundo virtual. E isso eu pude levar também nessa audiência, sou um dos proponentes, sou autor de artigo falando sobre isso, é o crime, quando se falava de induzimento ao suicídio, não se falava da criminalização do induzimento à autolesão corporal. E pode parecer um crime muito mais físico do que um crime que ocorre na internet, mas, em regra, se você navegar nesse mundo obscuro de desafios perigosos na internet, percebe-se que há uma influência muito grande em relação aos jovens para cometimento dessa autolesão corporal, automutilação, a lei diz. Então, você inalar desodorante, até desmaiar, cortar o braço, só que não tinha criminalização dessa conduta. E, recentemente, salvo engano, a final de 2019, início de 2020, nós tivemos a alteração do artigo 122 para incluir a questão do induzimento à autolesão corporal, que ocorre principalmente na internet, inclusive tem um aumento de pena num dos parágrafos que fala sobre administradores de grupo na internet, rede social. Então, o legislador está se adaptando, está mudando a forma com que enxerga essas situações na internet. Então, vejo com
que o legislador às vezes acerta muito bem, mas às vezes não acerta. Então, é assim que eu vejo o crime do pornô de vingança da lei 13.718 de 2018, que foi a lei de importunação sexual. Wilson, quer fazer algum comentário? Eu concordo muito com o doutor Dulcio, que algumas figuras penais que surgiram foram de fato necessárias. Já outras foram até desnecessárias. Tipo, algumas que... Estelionato já era estelionato antes. O estelionato virtual, um exemplo, entendeu? Então, às vezes a gente fica criando mais dispositivos legais, mas chega ao mesmo resultado. No entanto, a mudança da informação para o pornô de vingança, essa pena, essa recapitulação, de fato veio a ter muito respaldo no meio jurídico e também para evitar com que essas pessoas venham a usar de má fé. Tipo, se você tem um relacionamento e você, de certa forma, permitiu ser fotografado com nudes, em função de nudes, etc., é porque você tem uma relação de confiança. E você depois permitir que aquela pessoa se utilize desses nudes contra a sua pessoa, o dano psicológico que essa pessoa pode sofrer é imenso. Isso aí tem que ser levado também em conta. Quantas pessoas não já sofreram suicídio por causa disso? O impacto que a pessoa tem é muito maior, entendeu? Isso, de fato, tem que ser uma grande preocupação do legislador brasileiro, o que, de fato, foi de grande valia a entrada em vigor dessa lei. E até mais, vou mais além também, e se você, de fato, não quer ter esse problema, evite sempre permitir que seu companheiro, parceiro, o que é que seja, tenha fotos suas em posição que sejam nudes, etc. Justamente porque você não sabe o dia de amanhã, entendeu? Quando era uma difamação, isso era muito mais incentivador para o criminoso. No entanto, hoje, com essa lei, já vem evitar muito. Não é isso, Dulcio? E o que eu vi como mais importante, Wilson, é que só a mera alteração da pena e uma tipificação específica já afastou, por exemplo, desse processo tramitar no GCRIM. A pena de 1 a 5 anos não vai tramitar no GCRIM, e você não teria, então, no caso, por exemplo, caso concreto, o cliente te procura, fala, doutor, vazou nudes da minha filha, ou meu, seja quem for, e a época, né, isso antes da lei de importunação sexual, não, quero reagir, etc., você reagia com uma queixa-crime, em razão do vazamento, difamação e injúria, todas as penas ali dentro do 9.099, né, de 95, a lei do GCRIM, você poderia, numa audiência preliminar, ver seu cliente sentado do seu lado, vítima, e o autor também com uma transação penal arquivar ali, resolver a questão desse processo, dessa queixa. Então, ela nem recebida marca-se audiência preliminar, e numa audiência preliminar já poderia haver a transação penal. Então, imagina a insatisfação do cliente. Boa expressão também, né? E como isso demonstra uma grande impunidade, mesmo sendo de direito, beleza, está na lei, tem que aplicar, mas é gravíssima a ação do indivíduo ao vazar essas fotos e o resultado na vida da vítima. Para quem já atuou em um caso que tenha vazamento de nudes, e eu já atuei em alguns,
né, você percebe como isso impacta. Tem criminoso na internet que cria perfis falsos só para conseguir essas fotos e extorquir a vítima. O empresário entra nesses sites de paquera e criminosos estão em vários perfis de mulheres falsos só para conseguir essa informação, essa foto, para extorquir a vítima, e a vítima não paga a extorsão, não cede a extorsão, ele vai lá e vaza. Então, se ele souber que está sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano para vazar, por vazar essas fotos, ele vazaria. Agora, uma pena de 1 a 5 anos presume-se um pouco mais adequada. Então, eu vejo como uma resposta penal muito mais adequada. Essas são as razões que eu aplaudi, e continuo aplaudindo, a lei de importunação sexual, porque não só as questões digitais, mas também a tipificação da importunação sexual, a meu ver, foi uma baita vitória no Brasil. Lembrando que essa lei também mudou todas as ações penais, porque algumas ainda eram mediante representação, os crimes sexuais, e a lei 13.718, 2018, mudou todo o tipo penal. Então, todos os crimes hoje sexuais, a ação penal é pública e incondicionada, trazendo também mais proteção à vítima, porque mesmo que ela não denuncie por medo, por qualquer desses fatores que a gente na história do direito penal estudamos, em razão de que antes os crimes sexuais eram de ações penais privadas, em razão da vergonha de ter sido vítima de um estupro, etc., hoje são ações penais públicas incondicionadas. Então essa lei, ela é muito boa em todos os sentidos. Então, é só um exemplo, como a LGPD também que o legislativo no Brasil pode acertar em cheio, basta legislarmos com tranquilidade, né? Muita gente procura a celeridade e outros criticam a morosidade, mas talvez no Brasil, para a gente legislar nesse sentido, uma legislação com mais dedicação, com mais estudo, mas não como ficou o projeto de lei 2630, né, das fake news, que essa morosidade ultrapassou anos e ainda se debate. Você, então, teria, quem sabe, uma lei boa, adequada, e que o legislativo funcione numa celeridade razoável. Então, tem, sim, leis que alteraram o Código Penal com impacto no direito digital, nos crimes virtuais, que funcionam muito bem. Então, esse acho que é a grande lição da parte de educação digital. Augusto, e o veto, o que é que você acha agora? Que aumentou a pena dos crimes? Muito rapidamente, para eu ouvir o Coriolano também, eu me manifestei, até publiquei, até saiu uma fala minha no Migalhas, que o veto que agora irá trazer com a promulgação as penas dos crimes contra a honra, quando praticados na internet, serão a pena triplicada, né? A pena será triplicada, eu vi como positivo. Alguns criminalistas criticaram em razão da falta da proporcionalidade, das penas, etc., mas eu acompanho a internet como um absoluto descontrole. Não basta... Tem um colega que fala que o Instagram é briga em casa, o Twitter é briga de rua. Então, qualquer um que entra no Twitter vê que aquilo é uma plataforma de absoluto descontrole. Então, eu vi com olhos positivos aumentar a lei, a pena, né, esse aumento de pena para quando o crime contra a honra acontecer pela internet, porque eu vejo que também nesse caso, o crime contra a honra na internet ganha proporções muito grandes e a resposta penal tem que ser proporcional. Então foi assim que eu manifestei, vendo que o aumento de pena, a meu ver, é uma resposta mais proporcional em razão à conduta na internet ser muito mais grave do que a difamação numa praça, do que a difamação dentro de uma sala de aula. Na internet isso ganha uma proporção mundial. Então, a pena, a meu ver, tem que ser nessas proporções também. Rapidamente, para quem nos assiste, nós vamos rápido passar por esse veto da lei anticrime e depois a gente vai retornar a falar, dando continuidade da fala do professor Coriolano sobre a vingança pornográfica. Vamos falar rapidamente sobre sextortion, para quem está nos assistindo entender o que é, e vamos finalizar a nossa fala hoje falando sobre o crime de perseguição. Mas nos aguarde também que, ao final, o doutor Durso e o doutor Coriolano vai falar para você também que cuidados você que já foi vítima ou está sendo vítima nesse mundo digital, que cuidado você precisa ter, ou justamente os cuidados que você precisa ter para não
ser vítima nesse mundo digital. Eu li o seu artigo, doutor Dulce, sobre o aumento de pena com relação aos crimes contra a honra, e há também outro ponto com relação às provas, aqui até conectando um pouco com a questão do processo penal, né? Que as provas agora, com relação à acusação, elas foram vetadas, é mais levado em consideração agora as provas com relação à defesa. Se esse ponto vai ser depois ser arguído no STF com relação à constitucionalidade, é uma outra situação, mas é o que temos hoje, não é isso, doutor Dulce? Na verdade, foi um veto em relação à gravação ambiental, né? E isso foi em razão principalmente em razão daquela gravação com o Michel Temer, que o indivíduo da Odebrecht, se não me engano, né, entrou com um gravador e gravou. E quando poderia se utilizar esta prova? Então, a derrubada do veto foi no sentido de utilizar essa prova só para defesa e não mais para defesa e para acusação, né? Eles colocaram o limite da utilização dessa prova com gravação ambiental, mas isso, como você falou, vai ser debatido, pode ser levado à discussão até o STF, mas isso, a meu ver, pouco impacta no ambiente digital. Eu vi com mais ênfase, muito mais a questão de aumentar a pena vezes 3 para os crimes contra a honra na internet, e como eu falei, eu achei bastante adequado, pensando na gravidade da conduta. Mas lembra-se que sempre tem que analisar a proporcionalidade das penas como o direito penal sistemático e que toda pena tem que ser adequada. Conduta grave com penas mais graves, condutas leves com penas mais leves. Inclusive, Aldo, esse foi um desafio do legislador no crime do stalking, né, de perseguição, porque a pena que entrou em vigor foi de 6 meses a 2 anos. E eu, ao analisar há alguns anos o stalking em si, né, nem se pensava em criminalizar, eu falava que seria difícil essa criminalização, principalmente por causa das penas, porque como você vai criminalizar uma perseguição com penas mais elevadas que uma ameaça, que uma lesão corporal, e de fato aconteceu. Se você pegar o Código Penal, o crime de perseguição está com pena mais alta do que uma ameaça ou do que uma lesão corporal leve. Então hoje no Brasil é mais grave você perseguir alguém do que você de fato ameaçá-la, falar vou te matar direto, isso a pena vai ser mais branda, e a lesão corporal leve também está com pena mais baixa, se não me engano, 3 meses a 1 ano. Então, essa proporcionalidade de pena é muito complicada também de você enquadrar em todos os crimes. Esse é um desafio para o legislativo, de fato. Não é fácil. Bem que eu falei que, a meu ver, 6 meses a 2 anos foi bem razoável, né, olhando todas as outras condutas e as outras penas, mas ainda pode ter uma desproporcionalidade aí entre uma ameaça e uma perseguição, mas aí vai depender de cada um analisar essa conduta, falar, poxa, a perseguição ela impacta muito mais a vida da vítima do que uma ameaça, isso então é bem subjetivo para ver quanto isso impacta a vida da vítima, e aí eu fico sempre ouvindo colegas e sempre estudando sobre o tema, porque o tema é muito, muito, muito vasto e muito interessante. Então, a resposta não sou eu que dou, a resposta é, de fato, aprofundar o estudo em relação a isso que dará sobre qual seria a pena perfeita ou a pena mais adequada. É bem difícil fazer essa análise. Nessa análise, professor e doutor Luiz Dulce, aproveitar já para conectar com a questão do crime de perseguição, e deixa aqui claro aberto para o professor Coriolano as contribuições dele, fica à vontade, que a gente está aqui dialogando, a gente conectar através da questão do processo penal. Justamente lá o 147A, ele criou a pena de 6 meses a 2 anos, né? Consequentemente, vai para o juizado especial. É algo até contraditório, porque é algo que exige uma certa complexidade de investigação, se você for falar do cyberstalk, podemos assim dizer, e como você vai levar essa complexidade para o juizado especial, que lá não é adequado. E lá é passivo de transação e etc. Ficou um tipo penal contraditório. E também é um tipo que há 2 núcleos, podemos assim dizer, né? Perseguir reiteradamente, e aí ele coloca outras ações, outros verbos como complemento. Daí a complexidade, e ratifica a nossa fala anterior
da redação dos tipos penais com relação aos crimes digitais, que o legislador no Brasil está deixando a desejar. E antes de passar para você, e professor Coriolano que queira complementar, falar aqui uma frase da doutora, que é a desembargadora Ivana Davi, que ela falou sobre esse crime de perseguição, que ela colocou que é uma lei amadora. O legislador lá viu o galo cantar lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e achava que era a mesma coisa e colocou aqui no Brasil. E ela ainda coloca que esse tipo penal, além das pessoas desconhecerem o processo penal, e ainda fere também princípios constitucionais, garantias constitucionais também. O Coriolano voltou, vamos ver se o... Tá ouvindo, Coriolano? Estou, agora consegui voltar. Então estamos te ouvindo. Qual foi a pergunta? Desculpe, acho que eu perdi. O Aldo falava sobre a criminalização do stalking e o problema em relação à redação, que a desembargadora doutora Ivana até se manifestou falando que é uma lei, qual que é o termo que ela usou, Aldo? Uma lei primária? Abre aspas, a desembargadora Ivana Davi. É uma lei amadorista, que o legislador viu o galo cantar lá na Califórnia, Estados Unidos, e achou que era a mesma coisa para adequar aqui para o Brasil. E ela ainda diz que ela se contradiz com o nosso processo penal e também com as garantias constitucionais também. A redação em si do crime de perseguição, né? Até porque dá a entender que há vários verbos, 2 núcleos ali, perseguição, reiterado, e aí vem com vários verbos, outros núcleos. Realmente complexo, concordo com a professora Ivana. O Spencer, no nosso grupo digital, também teceu algumas críticas à lei, se bem que o Spencer critica qualquer coisa, né? Mas, realmente, ele tem razão nesse aspecto. Essas normas muito abertas deixam margem para interpretações, muitas vezes, densificadas. O fato é que muitas pessoas hoje contratam detetives particulares. Ontem eu recebi um artigo de uma moça que ela é contratada, faz faculdade, tudo, ela é contratada para fazer teste de fidelidade com rapazes casados, noivos, etc. Ela faz relatório, ela deixa à disposição da esposa ou da namorada todas as conversas diariamente, tal, etc., né? Ou seja, isso é uma forma de perseguição. Isso é legal, essa conduta de você testar o outro, né? Então, a gente percebe que cada dia surge algo novo, o estelionato sentimental, né? Eu estou prefaciando um livro de 5 professoras de Brasília que foram vítimas do chamado estelionato sentimental, no qual a pessoa dizia amar, dizia gostar muito, estava sempre presente com a família, mas estava sempre com problemas financeiros, né? Pegava 100 mil de uma, 50 mil da outra, e assim ele ia agindo, né? Até que você descobriu que ele praticava esse ato reiteradamente, né? Existe o estelionato virtual, é complexo, né? É complexo, mas a pessoa entregou de livre e espontânea vontade, acreditando, né? Acreditando na pessoa, e acabou sofrendo esse golpe. O bonito do direito digital, de você trabalhar com direito digital, é que todos os dias nós somos surpreendidos com novas condutas, né? Eu estava numa conferência lá no OAB Tatuapé e tinha um advogado desesperado, falou assim: olha, doutora, minha cliente está ligando aqui, ela passou fotos
dela nua no Tinder para um rapaz, e o rapaz já está ameaçando ela de divulgar para o marido. O que eu faço? O que eu faço? Tenta negociar da melhor forma possível, dentro das possibilidades da sua cliente, né? Ou recomendo que exista uma conversa honesta entre o casal para que supere esse momento, porque você não vai conseguir uma ordem judicial a essa hora da noite para obstar, para fazer a busca e apreensão desse celular ou desse computador que ele está utilizando para levar uma vantagem ilícita e indevida, né? Todos nós, né, como disse o Durso, eu fui vítima essa semana passada, criaram um WhatsApp, pegaram uma foto minha e começaram a escrever para as pessoas: olha, aqui é Coriolano, esse é meu celular novo, etc. Agora eu estou em reunião, daqui a pouco eu passo mais detalhes. Passa algumas horas, olha, eu estou aqui numa situação, num aperto, eu preciso fechar aqui um negócio e eu preciso de R$3.000 via Pix agora, etc, etc, né? Felizmente, ninguém depositou, me ligaram, me avisaram, etc. O Durso me deu um susto que ele tinha depositado 6.000 na minha conta. É uma pena, porque ele nunca mais ia ver o dinheiro, né? Mas, brincadeira. O Coriolano falou que ninguém depositou, eu depositei, estou aguardando o estorno do Coriolano, dos 6.000 que eu fiz, e quero ver alguém falar que eu não fiz, né? Aí que está. Mas não fiz o depósito, Cori, mas é bom você ter trazido esse exemplo para mostrar como é cada vez mais comum esse estelionato aí, pelo menos a tentativa na internet, né? E cada vez mais perfeitos, né? O Moro, ele foi vítima através do Telegram, através de um cartão do chip dele. Fizeram um chip dentro da operadora e com esse chip ele conseguiu, o criminoso conseguiu ter acesso às conversas do Sérgio Moro. E essa é uma questão complexa, né? Porque o Lewandowski, ele autentica a voz do Moro e dos procuradores, porque ele diz reconhecer, e ao reconhecer ele disse que existem indícios de juridicidade que acompanham todo o conteúdo da prova. Gilmar Mendes diz que faz todo sentido, que aquilo que está posto, verdadeiro ou falso, faz todo sentido. Eu, se fosse o advogado do Sérgio Moro, diria: apresente provas de que essas conversas não são suas. Ele apresentou? Ele não tinha obrigação nenhuma de apresentar. Mas eu, se fosse inocente, eu procuraria um perito, a Polícia Federal, essa conversa foi degravada, foi adulterada, etc, etc. Para que o homem público, ele tem uma característica diferente, né? Se nós lembrarmos os círculos da privacidade do Paulo José da Costa, do professor, o homem público, ele tem uma privacidade elástica, né, nesse momento. É bom para ele que ele prove a sua idoneidade à população que acredita nele, que acreditava na figura do Sérgio Moro. Que não estou dizendo se ele é culpado ou inocente, até fiz um artigo que, de certa forma, defende o Sérgio Moro, porque o parecer da Polícia Federal, ele conclui que não há mecanismos, não há formas de saber se aquelas conversas são falsas ou verdadeiras e que precisaria de outros elementos. Que elementos? Os celulares dos supostos oradores, né, do procurador e do Moro. Esses celulares apareceram?
não apareceram. Se abrir um precedente, ao mesmo tempo, perigoso no Supremo Tribunal Federal, mas também se abriu um precedente interessante, que vai ser usado em muitos casos, em muitas defesas, para inocentar, inclusive, outros réus aí da própria Lava Jato, né? Não adianta nós termos um grande esquema de corrupção se o órgão estatal não age de forma correta, age de forma distorcida, de forma antiética. Não tem como, né? Não tem como se chegar num Supremo Tribunal Federal e falar, não, ele foi bonzinho, tratou todo mundo bem, ele deixou todos os advogados serem ouvidos, não investigou advogado nenhum, não botou grampo, não vazou nada, né? Senhores, eu acho que essa parte da Lava Jato deu um alerta, né? Um alerta muito grande, que o advogado de defesa, ele merece, junto com o seu cliente, todo o respeito e todos os benefícios da presunção de inocência. Todos os benefícios do princípio do contraditório e da ampla defesa. E não há que se falar em prova lícita, para quem estuda. Eu estudo um pouquinho de direito penal, não tenho nem um décimo do conhecimento do Durso, mas quando se fala nessas provas ilícitas, na verdade, o STF entende que você não está falando em prova ilícita, você está falando em legítima defesa. Ampla legítima defesa. Ou seja, cabe ao magistrado não levar em consideração aquele acervo em benefício do réu e de sua ampla e legítima defesa. Ou seja, não se fala. Professor Durso, só para conectar aqui com a fala do professor Coriolano, enquanto ele ajusta aqui a câmera dele, com relação a essa questão, como ele falou, processual das provas e conectando, como eu falei, pelo meio processual de conectar com o crime de perseguição, né? Eu acrescento aqui, até registrando o professor Spencer, que eu verifiquei que ele estava aqui também nos assistindo, nos acompanhando, que ele falou algo que realmente eu fiquei pensando, que esse crime teria revogado, até, abre aspas pelas palavras dele, por exegese da lei, o artigo 7º, inciso 2 da lei lá da Maria da Penha, que fala com relação à perseguição indiciosa. E também ele acrescenta outro ponto com relação ao artigo 121, as mulheres têm lá no artigo parágrafo 2º, 2A, parágrafo 2º A do 121, as mulheres que não estão enquadradas nesse dispositivo estariam descobertas por conta da revogação do artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. Eu estou colocando esses pontos para lhe devolver, para você dar a sua opinião, uma visão geral com relação a esse crime de perseguição, e para você que nos assiste aí, os alunos, ou até que já tenha fazendo especialização, a gente está dando aqui, na verdade, vários insights, até para artigo de vocês, monografias, e passo a palavra para você, professor Durso. E é interessante, né, porque quando foi divulgada a inclusão desse crime, né, no Código Penal, eu fui estudar, como todo mundo senta e estuda. Aquela história, né? Quem acha que o advogado, depois que se formar ou se especializar, não vai estudar, é uma ilusão gigante. E uma das formas que eu tenho de estudar, que eu tenho um privilégio muito grande, é conversar com meu pai, Luiz Flávio Durso, que tem 40 anos de advocacia criminal, e a gente foi falar sobre isso, né? Sobre a criminalização do estoque, se isso resolveria, etc. E um dos pontos que a gente debateu também, em complemento ao que falou o Spencer aí, mandou para você, sobre também questões da Lei Maria da Penha e tal, é que poderia-se pedir
medidas cautelares de afastamento em razão do stalking. Então, talvez aí resida um lado positivo dessa lei, que com, por exemplo, a instauração de um inquérito policial em razão do crime de perseguição, você poderia pedir ao judiciário, né, em pedido de cautelar, uma medida de afastamento. Inclusive, eu fui debater isso com um colega e ele conseguiu já. Então, você teria, então, um afastamento desse perseguidor, e aí teria um ponto interessante, de um lado bem positivo dessa lei, a proteger principalmente as mulheres que são vítimas desse stalking. E o Coriolano, você vê como ele é, né? Ele toca num dos temas mais polêmicos da Lava Jato e sai, deixa a bomba no nosso colo. E é interessante porque sobre esse debate, primeiro da invasão do Telegram do Sérgio Moro, foi muito fácil de se fazer, não sei se o pessoal foi ver como foi, mas eles utilizaram do programa VoIP para simular o telefone do Moro. Eles colocaram num Telegram sem chip nenhum o número do Moro e pediram a recuperação do código por telefone, por ligação. Quando o Telegram ligou para o Moro para passar o código de acesso, eles bombardearam o celular do Moro de ligação. A gravação do código foi deixada na caixa postal, porque como caiu a ligação automatizada do Telegram, em vez de não falar o código, falou na caixa postal do Moro. E aí, por VoIP, eles conseguiram simular o telefone do Moro, invadir a caixa postal do Sérgio Moro, né, e ouvir ali. Claro que eu não estou falando de crime de invasão, estou falando só que eles invadiram a caixa postal e conseguiram ouvir aquela gravação, que era exatamente o código de acesso do Telegram do Moro, e acessar. E aí você vai ter dois debates super interessantes jurídicos. Primeiro, é possível usar essa prova? Ela tem validade mesmo tendo origem ilícita de uma invasão? 2, dá para auditar esta prova? Ela tem validade jurídica como prova? E aí, que é o que o Coriolano debatia aqui, eu vejo, primeiro, sobre a utilização da prova ilícita em favor do réu, de uma prova que ele não provocou, ele não contratou um hacker para invadir, a prova veio a público, e aí o réu vai e utiliza em sua defesa, no princípio amplo mesmo, da ampla defesa, etc., eu aí vou concordar com grandes juristas que falaram nesse sentido, de que poderia sim utilizar essa prova, que ele nem provocou, não é que ele teve participação na obtenção ilícita, na verdade ele teve acesso, simplesmente a prova foi colocada a público, ele tem esta prova, pode provar a inocência do réu, pode provar uma nulidade, ele pode usar? A meu ver, nesse caso, ele poderia usar em benefício do réu só dessa forma. Agora, sobre a validade da prova no sentido do seu conteúdo, isso é muito complicado, porque não dá para auditar. Nós não temos os celulares e a criptografia ponto a ponto impede do acesso durante o trânsito da comunicação, então seria só nas pontas, nos clientes, nos aplicativos instalados em seu celular, que você teria a descriptografia e o acesso à informação. Vale dizer, só o celular do Moro e daquele outro que era interlocutor ou dos participantes do grupo poderiam validar a prova. Só que não tem. Então, dá para validar tecnicamente, eles tentaram validar e não foi possível, é assim que se laudou a Polícia Federal. Aí é um debate muito mais complexo, porque não é usar ou não uma prova. Ok, podemos usar em benefício do réu, mas a prova, o conteúdo, é fidedigno? O conteúdo é de fato o que o ministro escreveu? E essa é a grande dúvida. O que os ministros justificaram para quem assistiu o julgamento no STF? Eles justificaram que eles usaram isso só como mais um elemento. Então foi um dos elementos. Eles usaram também gravações, usaram vazamentos, a questão de quanto tempo posteriori foi gravado, ter tirado o segredo de justiça de determinados conteúdos enviando à imprensa. Eles analisaram todas essas questões, vale a pena ver a decisão, e aí, nesse todo, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai achar que é inconstitucional, vai ter gente que... Então, aí é muito subjetivo, não dá para eu falar, tá certo ou tá errado. O que eu posso dizer é que eu concordo com a utilização da prova, mesmo que de origem ilícita, desde que aquele não tenha dado causa, né, a origem ilícita, e teve acesso à informação e vai usar em sua defesa, para comprovar sua
inocência ou uma nulidade, e sobre o conteúdo, aí é outro debate que começa do zero, e aí eu, como advogado, que especialista em direito digital que sou, e tecnicamente conhecedor, porque eu sou formado em web design, sou formado em cursos de TI, poderia dizer que seria muito delicado nós aprovarmos o conteúdo integral dizendo, tá certo, esse conteúdo é fidedigno, sem ter como laudar. Então, aí é arriscado. Aí eu tenho todas as minhas cautelas. Então, é assim que eu vejo esse tema hiper polêmico que o Coriolano nos deixou sozinhos para debater. Professor Du, só rapidamente que cumprimentar os membros da comissão, o Denis, a Karen, em nome deles também cumprimentar a nossa presidente da OAB do Amazonas, Grace Benayon, que é a primeira presidente mulher da nossa secção OAB do Amazonas, também que nos acompanha, e esse mundo de tecnologia, e inclusive ela acompanha mais de perto, inclusive as nossas reuniões da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação do OAB do Amazonas. Nessa esteira, a gente vai falar rapidamente, como eu anunciei há pouco, um pouco do Sextortion, só para quem nos assiste entender um pouco do que é, e a gente caminha depois já para o final com algumas dicas, né, de como as pessoas podem proceder se foram vítimas, ou estão sendo vítimas, ou querem ter cautela para não serem vítimas com os crimes digitais. E antes de voltar a palavra para você, doutor Dulso, eu indaguei um pouco dessa dificuldade do legislador com relação à legística, podemos assim dizer, dos nossos crimes digitais, e eu lembrava lá um pouco do programa lá do Pânico, lá, porque se for conversar lá com eles, vão logo dizer que está errado, não vai dar em nada, vamos encerrar o programa e acabou. Eles viram a cadeira, a mesa, aquela área animada, mas que de fundo há algo verdadeiro também. E aí eu passo a palavra para você, não só para a gente retomar e conectar essa questão do crime de perseguição, passando para o sextortion também, e algum outro que você queira falar com relação aos crimes digitais, e a gente já vai para o nosso debate diálogo final. Aldo, é interessante perceber como as condutas na internet, elas se completam, elas se complementam, elas de fato, uma agrega a outra. Por exemplo, muita gente me pergunta, fala, professor, os vazamentos de dados que estão ocorrendo, eles impactam nos crimes virtuais? E eu digo, impactam muito. Por quê? Se você começar a estudar determinados golpes, phishing, estelionatos, etc., você vai perceber que a necessidade de conhecer a vítima é cada vez maior. Não necessariamente conhecer a vítima em si, mas conhecer, às vezes, a forma com que a vítima se relaciona, ou conversa, ou escreve, ou até quem são os conhecidos das vítimas. Porque, Aldo, o Coriolano falou sobre a evolução desta invasão do WhatsApp. Então, qual era o golpe até então? O indivíduo ligava para a vítima, se passava por um canal oficial de qualquer coisa, do Web Motors, Ministério da Saúde, seja o que for, e pedia um código que ele enviaria no celular da vítima, que na verdade era o código de acesso ao WhatsApp, invadia o WhatsApp da pessoa, se passava por ela e pedia dinheiro emprestado. O que eles estão fazendo hoje? Eles pegam um chip pré-pago com um número qualquer, colocam uma foto da vítima e se passa por ela. Nem precisa invadir a conta oficial da vítima. A questão é, como ele sabe para quem ele deve mandar mensagem? Como ele sabe que o número 99 e tal é da minha mãe para mandar, oi mãe, eu mudei de número e preciso de dinheiro? Ele sabe isso graças a vazamentos, graças a banco de dados na internet com essas informações de quem são seus conhecidos, quem são seus familiares e o número de telefone dessas pessoas. E a gente está falando de engenharia social. A gente está falando que os vazamentos na internet estão impulsionando os crimes na internet, porque conhecendo melhor a vítima, é mais fácil você aplicar um golpe, ou é mais fácil você fazer com que essa pessoa se torne vítima mesmo, efetivamente, daquele crime. E aí, você vai vendo que nós falamos, por exemplo, do vazamento de nudes, que o conteúdo pode ser utilizado para extorsão, e aí reside, né, a criminalização da conduta do vazamento, com aumento de pena do pornô de vingança. Aí reside o sextorção, que na verdade é só uma nomenclatura
para essa extorsão que o objeto, que o material utilizado para extorsão é sexual. Por isso, sextorção. Então, é comum entre jovens, entre os adolescentes, entre muitos, o envio de nudez. O indivíduo bate uma foto, manda uma fotinha como você está agora, aquela história que a gente já conhece, e o indivíduo acaba mandando. Os adolescentes mandam como se fosse algo natural. O problema é que essa imagem sexual, ela tem, claro, uma característica de privacidade, de intimidade super importante, porque se houver um vazamento, vai prejudicar. Acho que ninguém gostaria de ter um nude vazado na internet. Então, quando há extorsão e o material utilizado para se aplicar essa extorsão é uma foto de nudez, é um vídeo sexual, etc., aí reside a sextorção. Então, na verdade, é uma extorsão que o material é sexual. E, inclusive, é da sextorção que vai sair aquele link para o entendimento de alguns ou de vários do estupro virtual. Porque o que aconteceu para a primeira vez alguém falar de estupro virtual foi que, em vez de uma extorsão, o indivíduo tinha um conteúdo sexual de uma menina, e em vez dele extorquir ela para pagar, para ele não vazar esse conteúdo, ele cometeu uma extorsão para que ela ligasse a webcam e se masturbasse ao vivo, em live ali para ele, né, numa videoconferência, para ele não vazar esse conteúdo sexual. E nesse cenário que o delegado, à época, foi em 2014, esse primeiro caso, entendeu que isso era um estupro virtual, porque esse conteúdo sexual, obrigando-na a cometer um ato libidinoso, etc., enquadrando na visão desse delegado, no 213, né, crime de estupro, você teria o estupro virtual. Então, você vai ter a sextorção e esse braço do estupro virtual, que na verdade é um conteúdo sexual para mais conteúdo sexual. Diferente da sextorção, que pode ser um conteúdo virtual para pagamento de um crime de extorsão. Então, é assim. E você tinha perguntado mais alguma coisa, Aldo? Desculpa. Dicas finais, caso você ainda queira falar algo mais sobre o crime de perseguição, e depois de passar para dicas finais para quem já foi vítima, está sendo vítima, ou quer ter cautela para não ser vítima de crimes digitais. Pergunta muito complexa, porque são tantas as formas de você evitar o ataque cibernético e etc., mas há formas de se fazer. Por exemplo, primeira coisa, top 1 da minha lista, e acredito de quem atua em direito digital, é educação digital. Educação digital está em top 1. Muita gente fala, vamos criminalizar o bullying, vamos criminalizar... Não é assim que resolve essas situações. Por exemplo, se criminalizar o bullying, quem comete bullying é adolescente. Você vai enquadrar a conduta no Estatuto da Criança e do Adolescente para punir se adolescente está cometendo bullying em escola. Muito melhor educar. Criança você primeiro educa, depois você pune. Então, várias das questões criminais ou questões que são anseios da sociedade para se criminalizar, eu penso que nós resolveríamos com a educação digital. Top 1. E aí nós temos ações individuais para combate a essas questões. Então, por exemplo, as empresas, e aí os colegas estão assistindo, as empresas precisam entender que investimento em prevenção não é um dinheiro mal gasto, custa mais barato. Nós temos a empresa Garmin, né, de GPS, smartphone, etc. Ela teve seu servidor criptografado recentemente por um vírus ransomware, pagamento lá, né, tinha que fazer em Bitcoin, aquela extorsão toda, e eles pagaram. Por quê? Porque o servidor criptografado, ele era responsável pelo serviço do GPS de aeronaves. E então começou a se cancelar voos graças a ter criptografado o servidor da Garmin. E eles cederam um pagamento de, salvo engano, 10 milhões de dólares por essa extorsão. Então, se eles tivessem investido em segurança cibernética, em TI, e se preocupado com essas questões, seria muito mais barato. Então, a prevenção nas empresas, hoje a LGPD vem dar um monte de lição no sentido de prevenção, anonimização e etc. Mas é difícil eu falar, você, pessoa física, então você tem que, por exemplo, ativar a autenticação em 2 fatores em todos os serviços disponíveis, WhatsApp, Instagram, rede social, seu e-mail, utilize da autenticação em 2 fatores, nunca passe códigos recebidos em seu celular, não faça transferências a desconhecidos por ligação, por pedidos de empréstimo por mensagem, ligue para a pessoa, verifique o conhecido, cuidado com links maliciosos,
tenha os sistemas operacionais atualizados, gaste com antivírus adequado, pague pelo sistema operacional, não use programas piratas. Nossa, são várias dicas que nós poderíamos resumir. Então, hoje eu vejo dessa forma, e eu deixo aqui uma reflexão para o pessoal que está nos assistindo sobre o Pix, porque eu falei de transferência, eu lembrei do Pix, e o Pix tem uma situação maravilhosa de ser muito fácil, né, muito dinâmico, você transfere, etc., mas o Pix está fomentando o retorno do sequestro relâmpago, em São Paulo principalmente, que a gente vive com uma criminalidade absurda. Então o indivíduo hoje ele está andando com a conta do banco no bolso, e aí o criminoso, na madrugada, ele aborda essa vítima e manda ela transferir valores. Ah, professor, mas eu coloquei limite de transferência. Sabia que você consegue alterar isso em alguns bancos imediatamente? Então bastaria o criminoso falar, aumenta seu limite de transferência e agora transfere. Então, essas questões a gente tem que debater no âmbito do direito digital para trazer mais segurança, não só virtual, mas segurança física. Porque o celular não é só mais uma forma de se comunicar. Se você tivesse um celular roubado e ele tiver desbloqueado, aí você vai começar a lembrar a importância dele, porque você fala, puxa, esse criminoso vai poder acessar todas as minhas fotos, vai poder acessar meu e-mail, vai poder acessar o WhatsApp, aí você fala, não, mas tem a opção do Find My iPhone de remover as informações, só que ele coloca no modo avião, ele tira o chip, ele desconecta esse dispositivo e muitas vezes ele consegue continuar acessando muita informação salva no celular. E aí você vai começar a lembrar que o mundo digital não é mundo digital, o mundo é mundo, o digital já está incorporado. Então, a segurança do seu celular, a segurança do computador, a segurança da sua vida no mundo físico ou digital é importante igual. Por isso que esse mundo depende da gente sempre estar fazendo esses bate-papos gostosos, como hoje. Mais uma vez eu agradeço a você, Aldo, agradeço ao amigo Coriolano, a todos que nos assistiram até essa hora. Lembrando que eu estou sempre à disposição lá no meu Instagram, Luiz Augusto Durso, quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho, ou trazer uma sugestão, um debate, estou sempre à disposição. E que todos fiquem com Deus e tenham muita saúde, porque é o que mais importa neste momento. Obrigado, Aldo, e obrigado a todos. Doutor professor e presidente da Comissão Nacional da Abracrim de Crimes Cibernéticos. Muito obrigado. E nesse olhar que eu trago, na verdade, até do aspecto ambiental e agora para a tecnologia, que a gente não tem limite geográfico nem demográfico. Apesar que você está em São Paulo e eu no Amazonas, vamos somar esforços nesse diálogo do desenvolvimento do direito digital e nesse diálogo com relação aos crimes digitais, porque a sociedade realmente precisa. O professor Coriolano estende aqui para quem nos assiste, para você, doutor Luiz Durso, que não conseguiu voltar, as considerações, e parabeniza também você pela sua fala também e pelo evento. E na sua OAB do Amazonas, a nossa comunidade de inovação jurídica também agradece. Depois vou passar para você o certificado da sua fala de hoje e também para o professor Coriolano. Muito obrigado. Se você tiver ainda algo mais a falar, suas considerações finais, e a gente já vai encerrando o nosso evento de hoje e fica aberto para outros futuros. A minha última consideração, Aldo, é que você falou que vocês têm uma presidente mulher na OAB no Amazonas. Então eu sei que vocês estão em boas mãos. Inclusive eu li a notícia hoje que pela primeira vez nós temos mais advogadas que advogados nos bancos da OAB. Então eu sei que o direito terá um futuro muito mais brilhante, porque se tem pessoas que podem fazer a diferença nesse mundo, são as mulheres. Então eu sei que vocês estão em boas mãos e que ela representa essa maior parte hoje da advocacia, que são as mulheres. Então, assim, eu deixo todas as minhas homenagens a saudosas colegas que atuam são, além de muito competentes, são muito diligentes, e é super interessante a atuação delas no direito penal, porque é uma área extremamente machista, porque frequenta presídio, delegacia, etc. Mas, olha, eu vejo valorosas mulheres como a minha irmã, que atua com crimes contra as mulheres, e como hoje uma colega que eu estou admirando, acompanhando, que é a doutora Thaís Matar Assad, que está cuidando do caso da mãe do menino Henri. Ela é advogada da mãe do Henri e ela está sofrendo todas as ameaças, todas as críticas sociais, principalmente nas redes sociais,
e é uma valorosa advogada a demonstrar que as mulheres estão à frente de grandes casos, de grandes OABs, como é o caso da OAB do Amazonas, e que estaremos em boas mãos, evoluindo dessa forma. Então é assim que eu deixo minhas homenagens à presidente, que é a doutora, desculpa, Aldo? Grace Benayon. Grace Benayon, muito obrigado também por abrir esse espaço para eu estar aqui hoje, nessa noite com vocês. Muito obrigado, doutor Luiz Augusto Dulso. Mande um abraço também para o seu pai, que eu sempre acompanho há muitos anos. Obrigado ao professor Coriolano Camargo, que esteve aqui conosco, ao Wilson Roberto também da Juristas, as demais pessoas que nos assistem agora ao vivo e depois vão assistir posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode assistir a qualquer horário. Agradeço também a nossa presidente da OAB do Amazonas, Grace Benayon. Em nome dela, eu parabenizo toda a advocacia do Brasil, e em nome dos membros da nossa comissão e demais advogados do Amazonas, eu parabenizo através da nossa vice-presidente da nossa comissão de direito digital, dos que a mulher também, a nossa colega advogada Karen Correia. E mês que vem teremos outros eventos, outro meetup. Agradeço muito a sua participação, na sua agenda aí, super lotada, tá bom? E estamos aí para somar e cada vez mais avançar nesse diálogo dos crimes digitais, direitos digitais, somar esforços, como eu já falei, a gente não tem limite geográfico e nem demográfico. Muito obrigado. Obrigado, Aldo, e parabéns pelo seu trabalho. Eu admiro muito seu trabalho no campo do direito digital. Você é uma voz atuante e que nos representa aí em Amazonas, levando o tema do direito digital cada vez mais democrático e inclusivo. Então, eu te admiro muito, muito obrigado a você, principalmente pelo convite, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todos e até a próxima.